Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da graça eterna, do Evangelho da predestinação, do Evangelho do descanso, do Evangelho da paz, do Evangelho da soberania de Deus. Mais uma ministração. Iremos estar retornando sobre o tema livre-arbítrio, predestinação. Chegou bastante pergunta, muitas dúvidas, e eu resolvi estar voltando nesse assunto. É um assunto bíblico, é um assunto maravilhoso, é um assunto amplo, mas foi ocultado, foi escondido. Então, quando a gente fala hoje, parece que a gente está falando grego, parece que as pessoas não estão, a igreja não está adaptada, não está acostumada, porque o que sempre ouviu falar há décadas, há 100 anos é livre-arbítrio, você escolhe Deus, você manda em Deus, você é pontífice, você é mestre em divindade. Então, amados, nós vamos estar orando, daqui a pouco que nós estaremos retornando, se aprofundando mais nesse tema tão glorioso, tão maravilhoso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Continua usando minhas pregas vocais, minha vida, minha mente. O Senhor me predestinou para isso, Pai. Continua me usando como transmissor para transmitir a Tua palavra, para transmitir a Tua grandeza, para transmitir as boas novas. Pai, eu te louvo, te exalto, não tenho nem palavras para agradecer por ser escolhido, predestinado para estar levando esta palavra, esta doutrina santa, esta doutrina 100% bíblica. Pai, eu te louvo, te exalto, aonde tiver tua igreja me assistindo, me ouvindo pela manhã, à tarde e à noite, que cresça nesse conhecimento. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Então, amados, devido muitas perguntas, eu quero aqui estar dando mais uma pincelada nesse tema tão glorioso, nesse tema 100% bíblico, sobre doutrina da eleição. Olha, amado, a doutrina da eleição e a soberania de Deus são incontestavelmente bíblicos, não há como negar. A doutrina da eleição e da soberania de Deus, predestinação, são incontestavelmente bíblicos, não tem como negar, irmãos. Não tem como negar. O sistema religioso vive negando, escondendo há décadas, há 100 anos, mas não tem como negar. Não tem como negar. É falso esse livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio é falso. Falsa doutrina do livre-arbítrio, irmão. Livre-arbítrio humano, onde o homem arbitra, o homem escolhe Deus. Eu quero Deus, eu não quero. Tem até música. Eu quero Deus, eu resolvi ser amigo de Deus. Olha só. Esse poder não pertence ao homem, irmãos. É falsa essa doutrina do livre-arbítrio humano. É uma altivez na carne, irmão. É uma altivez na carne. Você sabia que a fé não é de todos? A fé não é de todos. A fé não é de todos. Nós vamos estar lendo o texto aí, comprovando. A fé não é de todos. É o ego do ser humano. O ego do ser humano não aceita que ele não tem direito de escolher. O ego do ser humano não aceita que ele não tem direito de escolher. Não tem direito de escolher. Não tem direito de escolher se quer pertencer a Deus ou não. O homem quer o controle de tudo, irmão. O homem quer o controle de tudo. Mas o homem não tem controle de nada, irmão. Nós, seres humanos, não podemos nada, não podemos acrescentar 1 minuto, 1 segundo na nossa vida. Tudo foi criado por Deus, todos os nossos dias foram determinados
foram escritos, nossos dias, nosso tempo aqui na terra, foram escritos pelo soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. O sistema religioso fomenta, irmão, esta altivez na carne, ao propagar esta falsa doutrina sobre livre-arbítrio. Está visivelmente declarada, irmão. Está visivelmente declarada na palavra de Deus. Está visivelmente, não tem como esconder, está visivelmente declarada a palavra de Deus, ao contrário do suposto livre-arbítrio humano. Como se nós, seres humanos, pudéssemos escolher ser filhos de Deus, né, amados? É muita heresia. Não encontra, irmão, não encontra respaldo nos textos bíblicos, não encontra respaldo bíblico. Eles vivem levantando tese para sustentar isso, mas isso é uma aberração. Não encontra respaldo nos textos bíblicos. Não tem respaldo, irmão. Não encontra respaldo nos textos bíblicos. Nem sequer cita a palavra livre-arbítrio. Na Bíblia, nem sequer cita a palavra livre-arbítrio. Dentro do sistema religioso, há pelo menos duas vertentes. Contrária à concepção bíblica da predestinação. Os que negam veemente, aqueles que negam a predestinação, mesmo com todo o respaldo bíblico que está na doutrina, que a doutrina bíblica apresenta, eles negam veemente, né? E há aqueles que não negam, mas querem adaptá-la a seu próprio prazer, à sua verdade. Irmãos, João, quero começar com o meu primeiro texto aqui, livro histórico de João, capítulo 1, versículo de número 12 e 13. Eu quero ler o 11 também. Olha, o 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, ao que crê no seu nome. Deixa eu parar aí. Eles pegam esse texto para querer dizer, tá vendo, irmão Elias Santos? Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, aqueles que aceitaram, colocaram o livre-arbítrio em prática, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus, aos que crê no seu nome. Irmão, creu porque foi ele que deu a fé para crer. Porque a fé não é de todo. Eu vou ler o texto aí. A fé não é de todos. Creu porque ele deu a fé para crer, irmãos. Ele deu a fé para crer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha aí, irmãos. Não é a vontade do homem, não é o falso livre-arbítrio do homem, mas é a vontade de Deus. Romanos, vamos agora entrar no campo da graça, da predestinação. Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8. Olha só, 8:30, muito claro, muito abrangível, né? Romanos capítulo 8, e o verso 30, olha aí o que é que diz, 8:30, 8:30 diz assim, olha, amados, olha só, vamos ler 29:30. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Irmão, que diremos? Há erro de Deus? Claro que não, irmãos. Claro que não. Olha aí, a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalonicenses, olha só, a fé não é de todos, a fé é dos filhos. Só quem crê é os filhos. Aqueles que não é filho não crê. Ele vai crer em tudo aí. Tudo que colocar na frente dele, ele vai crer, mas não vai crer em Cristo. Por quê? Porque ele não foi lhe dado essa fé para crer. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 2 diz assim: e para que seja livre, 3:2, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, a fé é dos filhos, a fé é dos eleitos, a fé é dos filhos de Deus, irmão. Então a fé foi dada para os filhos. Voltar para Romanos 14, deixar alguns textos aqui para meditação. Romanos 14, verso 12. Carta do apóstolo Paulo à igreja, aos irmãos de Roma. 14, 12. 14, 12 diz assim, olha: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha aí. Dá conta de si mesmo. Então nós temos que prestar conta. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Ele. Nós fomos escolhidos, predestinados desde antes da fundação do mundo, irmão. Romanos capítulo 9, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, e o verso 6, 9 e 6, olha o que é que diz. 9, 6 diz assim, olha. 9, 6, olha. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Então, nem todos, irmão, nem todos que de senhores foram escolhidos, tiveram essa fé para crer. Amém? Olha só, Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 1, muito conhecida, é um clássico, né? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu quem? A igreja, predestinou a igreja, sua esposa, seus escolhidos, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, irmão. 5. E nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado. Ele nos fez agradável nele, irmão. Ele nos fez agradável. Nós fomos escolhidos, predestinados. Não há dúvida, irmão. Não há dúvida. A doutrina da eleição é a soberania de Deus. São incontestavelmente bíblico. Não há como negar, não há como fugir, né? Não há. Agora, o que é bíblico eles escondem. Agora, o que é falso eles espalham. É falso, irmão. Falsa doutrina do livre-arbítrio.
livre-arbítrio humano é uma altivez da carne. É uma altivez da carne. Uma altivez da carne. É o ego do ser humano. O ego do ser humano não aceita que ele não tenha direito de escolher. Ele não aceita. É o ego do ser humano, não aceita. Eles querem ter o direito de escolher se quer Deus, se não quer, irmão. Isso é muita aberração, né? Agora isso aí foi plantado pelo sistema religioso. O sistema religioso fomenta esta altivez da carne ao propagar a falsa doutrina do livre-arbítrio. Propaga, espalha 100 anos, décadas aí, propaga. Nem a palavra livre-arbítrio tem na Bíblia, irmão. Mas dançamos esse reggae aí durante muito tempo, né? Né, irmão? Está visivelmente declarada na palavra de Deus o contrário do suposto livre-arbítrio. A predestinação, a eleição, a escolha de Deus está na Bíblia. Agora, o livre-arbítrio não está, nem a palavra está, irmão. Não encontra respaldo bíblico sobre o livre-arbítrio. Mas o sistema religioso propaga, ensina dentro do sistema religioso, como eu citei, há pelo menos duas vertentes, né? Aqueles que negam e aqueles que tentam adaptar ao seu bel prazer. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradecemos por essa doutrina, por essa revelação. O véu foi arrancado, o véu foi tirado e nos deu esse entendimento santo, bíblico, que é a doutrina da eleição, da predestinação, a soberania do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Pai, que a tua igreja cada dia cresça nesse conhecimento. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amada igreja predestinada, eleita, escolhida, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.